Quando você soma esse vídeo com a declaração anterior de Eduardo Bolsonaro sobre fechamento do Supremo, com a declaração atual sobre fazer um novo AI-5, com a declaração em homenagem ao coronel Carlos Brilhante Ustra, o torturador, com a declaração de jornalistas, dos gurus e dos deputados do governo falando em AI-5, você vê que essa não foi uma declaração acidental. E muito menos foi mal interpretada. Na verdade, foi muito bem interpretada. Olá, povo, aqui é Ronaldo Bastos do blog Cidadanize. Eu quero tentar descrever uma pequena história de algumas declarações de atores políticos importantes, tanto ligados à própria família Bolsonaro, quanto ligados ao próprio governo Bolsonaro, para a gente tentar decifrar se ele foi mal compreendido mesmo, né? Vamos lá, uma série de declarações. A gente começa pelo próprio pai do Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, que sempre foi um político há 30 anos na Câmara dos Deputados, sempre foi um político contrário às questões constitucionais, ao Estado Democrático de Direito, contrário aos direitos humanos. Isso sempre foi a plataforma política dele, né? E essa questão culminou, dentre tantas declarações, quanto em relação à deputada Maria do Rosário, disse que ele não a estupraria porque ela não merecia ser estuprada. Isso é uma ofensa muito clara aos direitos humanos. E ele faz uma declaração no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que é uma declaração muito sintomática sobre o que ele pensa de autoritarismo e sobre o que ele pensa da ditadura militar brasileira. Ele começa a declaração falando que é um dia de glória para a Câmara dos Deputados, e o grande responsável por esse dia de glória é o deputado Eduardo Cunha, hoje preso e respondendo a inúmeros processos de corrupção. Vamos ver qual é a referência do nosso presidente. E aí ele finaliza o voto dizendo: pela família e pela inocência das crianças em sala de aula, que o PT nunca teve, contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Foro de São Paulo, e agora é a parte importante, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, então presidente, pelo Exército de Caxias, pelas Forças Armadas, por um Brasil acima de todos e por Deus por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim. Ele votou favorável ao impeachment. A questão do impeachment é uma questão de só menos importância. Eu quero mencionar apenas a motivação pela qual ele deu esse voto de impeachment. Ele deu esse voto impeachment motivado e homenageando um dos maiores torturadores que a ditadura militar produziu, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Havia menções que esse coronel, por exemplo, ele colocava ratos na vagina das mulheres, né? Então foi um dos maiores torturadores que a gente produziu. E é esse torturador, um dos maiores torturadores da ditadura militar, que é homenageado pelo nosso atual presidente quando ele era apenas deputado federal, né? E um dos lemas do governo é Deus acima de todos, né? Eu não sei que tipo de religião é essa em que se homenageia torturadores, né? Mas enfim. Então essa é a declaração do presidente, e se você for fuçar, você vai achar uma série de outras declarações. O filho do presidente, que é vereador, Carlos Bolsonaro, irmão de Eduardo Bolsonaro, em algum momento declarou no Twitter o seguinte: por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. Por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. Temos que fazer um sopesamento, porque essa frase em si não indica menção a golpes de Estado, a ditadura militar. É claro que dentro de um contexto pode levar a isso. E estamos falando, esse é meu ponto, vai ser meu ponto lá mais pra frente, do filho do presidente. Então não é um qualquer um que está falando, apesar dele ser um vereador do Rio de Janeiro. Ele administra, por exemplo, as redes sociais
do presidente, é responsável pela comunicação do governo, né? Vamos ver a declaração de um dos principais jornalistas do governo, o Alan dos Santos, né? O establishment quer ver Bolsonaro repetindo o AI-5, mas o que eu vejo é o povo querendo um novo AI-5. E ai de Bolsonaro caso ele tente parar o povo. Ele estava falando no contexto da discussão da prisão em segunda instância pelo Supremo Tribunal Federal. Então, um dos principais jornalistas do governo defendendo o AI-5. Olavo de Carvalho, que é o guru do governo, o filósofo lá da Virgínia, e ele diz o seguinte, no seu Twitter também: só uma coisa pode salvar o Brasil: a união indissolúvel do povo, presidente e forças armadas. Alê Silva, deputada do PSL, uma das principais defensoras do Jair Bolsonaro, e diz o seguinte: hoje o tema é o AI-5. Pois bem, quando ele foi instituído, nós vivíamos à mercê de uma esquerda terrorista que se encontrava infiltrada em todos os segmentos da sociedade. Se esse estado de guerra voltasse, talvez realmente não iríamos ter outra alternativa. Mais uma declaração. General Heleno, que é ministro do GSI, né, que é o Gabinete de Segurança Institucional, ligada diretamente ao presidente da República, disse o seguinte: se falou, referindo à fala do Eduardo Bolsonaro em AI-5, tem que estudar como fazer, como vai conduzir. Acho que se houver uma coisa no padrão do Chile, é lógico que tem que fazer alguma coisa para conter, mas até chegar a esse ponto tem um largo caminho. Então, o responsável pela segurança do presidente fala também como vamos institucionalizar o AI-5. E o próprio Eduardo Bolsonaro, acho que foi no ano passado, no contexto das eleições, disse em uma aula que para fechar basta um cabo e um soldado para fechar o Supremo. Então, é possível de perceber que essa frase do Eduardo Bolsonaro não é uma frase isolada e deve ser interpretada, assim, de acordo com a linha que esse governo segue, que é uma linha nitidamente autoritária. É uma linha que considera que os outros poderes que são responsáveis por controlar a presidência da República, do mesmo jeito que a presidência tem poderes para controlar o Congresso e tem poderes para controlar o Supremo, por exemplo, é o presidente que nomeia os ministros do Supremo, isso é uma forma de controle. Os outros poderes, eles têm armas para controlar a presidência da República, o poder executivo. Isso se chama Estado Constitucional, onde nenhum poder é absoluto. Então se nota, por esse breve histórico que eu fiz, a vocação autoritária desse governo. Não é à toa que a semana que passou, o presidente da República, ele soltou um vídeo no seu Twitter, que depois ele apagou, porque eles fazem isso, eles declaram de manhã, veem que fazem merda e apagam à tarde. Ele soltou um vídeo em que tinha um leão, que seria representado por Jair Bolsonaro, cercado por hienas, que era representado pela ONU, pelos direitos humanos, pela OAB e pelo Supremo Tribunal Federal. Então quando você soma esse vídeo vídeo com a declaração anterior de Eduardo Bolsonaro sobre fechamento do Supremo, com a declaração atual sobre fazer um novo AI-5, com a declaração em homenagem ao coronel Carlos Brilhante Ustra, o torturador, com a declaração de jornalistas, dos gurus e dos deputados do governo falando em AI-5, você vê que essa não foi uma declaração acidental. E muito menos foi mal interpretada. Na verdade, foi muito bem interpretada.